Ei, você aí! Ei, você mesmo! Você mesmo! Pergunte o que quiser, eu respondo o que eu achar. Pergunta o que quiser, eu respondo o que eu achar. Pergunta o que quiser, eu respondo o que eu achar. O que eu achar na Bíblia. E aí, pastor, lá vai uma pergunta sinistra pra você agora, hein? Você acha que existem causas específicas pro homossexualismo ou é apenas uma escolha de gênero? Ei, menina! Você quer me apertar sem me abraçar, hein? Mas vamos lá! Pergunte o que quiser, eu respondo o que eu achar na Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre escolha de gênero, de sexualidade, tal. Na minha memória, puxando aqui, eu não lembro de nenhum versículo que fale específico e claramente sobre isso. Sim, tem vários textos que vão condenar moralmente a prática homossexual. Certo, mas sua pergunta não foi essa. Sua pergunta foi sobre a escolha. A pessoa já nasce assim ou ela escolhe durante um tempo? Primeiro eu quero dizer a você o seguinte: assunto de sexualidade ainda é, em muitos contextos, um tabu e precisa ser melhor trabalhado, digerido e estudado nas igrejas. Minha mãe, Dona Jô Mesa Barba, é especialista nessa área, educadora e orientadora sexual, que chamava antigamente sexóloga, mas ela é educadora afetivo-sexual, com vários livros escritos, várias palestras e treinamentos pelo Brasil afora. Ela manja tudo disso aí e ensinou algumas coisas pra gente, certo? Então assim, tem também uma moça aí, nossa irmã em Cristo, do Avalanche Missões Urbanas. Quero que você pesquise e procure se orientar com ela. Ela tem muitos vídeos aí no YouTube e ela é de fácil acesso. Se você quiser, depois eu posso te dar o telefone dela para você apurar melhor isso aí. O nome dela é Andréia Vargas, é a esposa do Diniz, são meus amigos do Missões Avalanche, Ministério de Missões Urbanas, fantástico, aqui em Vitória. Pois bem, não se sabe e é realmente uma polêmica. O que acontece? Quais são geralmente as opiniões? Ah, mas e aquelas crianças que já demonstram trejeitos homossexuais desde criancinha? Uma possibilidade. Ah, mas depois o menino era menino mesmo, era homem machinho e de repente conheceu uma galera, foi influenciado por alguém, e também. Ah, mas a menina namorou uns meninos e e depois... Então tem muitas linhas de pensamento, tem da psicologia, tem da fisiologia, tem da teologia, tem um monte de gente falando um monte de coisa, certo? Então, que resposta eu vou dar para você? Não sei, porque a Bíblia não fala sobre isso. Claramente não. Condena a prática. Isso aí a gente já sabe, tranquilo. Mas não explica sobre a decisão, sobre a escolha. Agora, o fato é que depois de uma certa idade, todos nós temos poder de decisão. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu nasci com um temperamento. Eu nasci com alguns trejeitos. Eu nasci com uma essência e uma natureza pecaminosa. Não estou dizendo que é homossexualismo, não. Ou homossexualidade. Sabe a diferença? Sabe, não? Vai aí então para você uma curiosidade. Homossexualismo é uma coisa. Homossexualidade é outra coisa, certo? Homossexualismo é a ideologia, a apologia e até umas baixarias. Homossexualidade é a prática da coisa e uma situação fatídica de toda a sociedade humana. Vamos diferenciar, certo? Tô falando aqui de homossexualismo, não. Tô falando de homossexualidade. Tô falando da prática homoafetiva, tanto entre homens quanto entre mulheres, certo? Então, quero dizer o seguinte: todos nós nascemos com características pecaminosas. Todos. Egoístas, rebeldes, cheios de defeito, temperamentos ruins, características pessoais ruins. Uns são muito explosivos, outros são muito preguiçosos, um é muito isso, outro é muito aquilo, e todos nós temos características que nascem com a gente.
A questão é que chega um momento da vida da gente que a gente pode sim escolher e decidir não ser mais daquele jeito. Eu acredito assim, porque eu nasci de um jeito. E depois que eu conheci a Jesus, e depois que eu fui amadurecendo, e depois que eu fui entendendo o quanto o meu jeito me prejudica, eu fui abandonando algumas práticas. Eu fui melhorando em alguns aspectos. Deu para entender? Já estou perfeito? Claro que não. Ainda tenho muito que mudar. Ainda erro demais. Mas hoje, eu já erro menos do que ontem. Hoje, as minhas características naturais e pecaminosas já dominam menos a minha vida do que antes. Deu para entender? Então, o que eu quero dizer é, independente se o homossexualismo nasce com a pessoa ou é adquirido depois, é uma prática pecaminosa. Segundo as Escrituras, sim. Eu vou condenar, julgar, mandar para o inferno? Claro que não. Porque não é o único tipo de pecado que existe. Existem vários. Inclusive eu peco. E muito. Ai de mim se não fosse a graça de Deus. Ai de mim se não fosse a fé em Cristo. Ai de mim se não fosse a doutrina bíblica que eu recebi de 20 anos para cá. Ai de mim. Portanto, o Evangelho de Jesus nos ensina a amar, acolher, abraçar, entender, compreender e exortar, admoestar. Certo é o certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Errado é errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. Interessa se é moda, se está todo mundo fazendo. Como diria nossa mãe, você não é todo mundo. Se todo mundo pular da ponte, você vai pular? Então, quero dizer o seguinte, nosso papel como cristãos é ouvir, amar, abraçar, pregar o Evangelho e lembrar a todos, só homossexuais não, todos têm um poder de decisão, decidir abandonar o pecado, aquilo que desagrada a Deus e estraga a nossa vida. Então, se a decisão pelo homossexualismo ou pela homossexualidade, porque tem gente que decide tanto por um quanto por outro, às vezes pelos dois, certo? Se a decisão de abraçar a prática é de nascença ou não, não sei. Sinceramente, não sei. Tem as duas possibilidades. Mas o que eu sei é que a decisão de continuar na prática e de viver na prática é a da pessoa. Ah, mas é mais forte do que eu. É a mesma conversa de sempre. O cara que é viciado em mentir, ah, é mais forte que eu, quando eu vi eu já falei mentira. A dona que é viciada em fofoca, ah, é mais forte do que eu, quando eu vi já falei. O outro que é viciado entendeu? Em droga, o outro que é violento, o outro que é nervoso, o outro que bate, o outro que quebra, o outro que... Ah, é mais forte do que eu, quando eu vi já fiz. Tudo é pecado. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A natureza pecaminosa é a brecha que todo homem tem. Ok? Então, minha opinião é essa. Se a prática nasce ou é adquirida, não sei. Mas a decisão de continuar é da pessoa. E aí cada um tem que tomar a sua decisão e vai viver de acordo com a decisão. Decisões decidem destinos. Que decisão você vai tomar? Qual destino você terá? Aí é contigo. Deus abençoe e obrigado pela pergunta.